Olá, terceirão! Então vamos embora para mais uma aula. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre o processo de síntese de proteína ou produção de proteína. Esse conteúdo tá lá na apostila 3 de vocês, na frente 1, o módulo 15. Então, o que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos fazer, na verdade, um apanhado geral sobre os últimos conteúdos que nós vimos de ácidos nucleicos. Nós vamos reunir tudo que nós fomos aprendendo parte por parte e ver isso culminar então nesse processo denominado de síntese proteica. Então vamos lá. Quando a célula ela vai então fabricar uma proteína, a primeira coisa que tem que ocorrer, a primeira etapa que ocorre é aquele processo denominado de transcrição. No que consiste esse processo? O DNA, ele vai então lá dentro do núcleo da célula sintetizar uma molécula de RNA mensageiro. Lembra? Sintetiza primeiro um pré-RNA mensageiro. Esse pré-RNA mensageiro, ele vai passar pelo processo de splicing, vai remover todos os introns que estão nesse pré-RNA mensageiro, então produzir um RNA mensageiro final. Pronto. Esse RNA mensageiro final agora, ele sai do núcleo, atravessa os poros da membrana nuclear e chega ao citoplasma. Gente, quando esse RNA mensageiro chega no citoplasma, as duas subunidades que formam o ribossomo vai então, como se fosse abraçar essa fita de RNA mensageiro, para começar a fazer a tradução daqueles códons em aminoácidos, para poder então produzir a proteína. Como que o ribossomo sabe qual é o ponto inicial do RNA mensageiro que ele vai começar a abraçar? Lembra, o ribossomo vai sempre abraçar o primeiro códon AUG, perdão, que é o códon de iniciação. Ele vai abraçar então primeiro esse códon. Segue o resuminho de vocês aí, dá uma olhada no esquema que eu fiz aí. Então, pessoal, o ribossomo, ele vai sempre abraçar 2 códons por vez. Então, observa na fita de RNA mensageiro que eu fiz aí para vocês. O ribossomo abraçou lá o primeiro códon AUG e o segundo códon GGC. Feito isso, agora entra a participação dos RNAs transportadores. Primeiro, um RNA transportador vai pegar o aminoácido correspondente ao códon AUG, que é o aminoácido metionina. Pega o aminoácido metionina e por meio do seu anticódon, ele se liga ao códon específico do RNA mensageiro AUG. Observa que lá na extremidade do RNA transportador tem o aminoácido metionina. Feito isso agora, entra a participação do segundo RNA transportador. O códon GGC significa o aminoácido glicina. Olha no código genético de vocês e vê lá, aminoácido glicina. Agora, o RNA transportador pega esse aminoácido glicina e vem e se liga com o anticódon dele no códon específico do RNA mensageiro. Pessoal, esses 2 aminoácidos que estão aí, metionina primeiro e a glicina depois, agora fazem uma ligação peptídica entre eles. Quem promove essa ligação peptídica entre eles é uma enzima chamada peptidiltransferase. Pronto, uniu os 2 aminoácidos. Agora, aquele RNA transportador que carregava a metionina, ele se desliga do RNA mensageiro e vai embora para a célula para executar uma nova função. O aminoácido metionina permanece unido no aminoácido glicina, que ainda está unido ao seu RNA transportador. Feitas essas 2 leituras, agora o ribossomo caminha. Ele anda mais um códon para frente na fita do RNA mensageiro. Agora, o RNA mensageiro ele vai caminhar no próximo códon, que é o códon AGA. Nesse códon AGA, o aminoácido correspondente a esse códon é o aminoácido arginina. Olha no código genético de vocês, aminoácido arginina.
Vem o RNA mensageiro, transportador, se liga por meio do seu anticódon ao códon correspondente no RNA mensageiro. Agora, aqueles dois aminoácidos, metionina e glicina, vão se unir a esse novo aminoácido que é a arginina. Mais uma ligação peptídica é feita aí por meio da enzima peptidiltransferase. Feita essa ligação, o RNA transportador que estava lá carregando a glicina se desliga do RNA mensageiro e vai embora para o citoplasma. E o ribossomo caminha para mais um códon ao lado. Pessoal, dessa maneira, o ribossomo ele vai então percorrendo, caminhando entre aspas, sobre a fita de RNA mensageiro, até que ela encontre um códon de parada. No meu exemplo aí, o códon de parada seria o códon UGA. Quando o ribossomo caminhou sobre esse códon, chegou nesse códon UGA e tem lá um códon de parada, subentende-se o quê? Subentende-se que o processo de síntese proteica finalizou. Na leitura desse códon agora, as duas subunidades se desprendem do RNA mensageiro, o RNA mensageiro se solta no citoplasma e a enzima ou a proteína recém-sintetizada vai lá então executar a sua função específica. Finalizou então nesse momento o processo de síntese proteica. O que é comum ocorrer nas nossas células? É comum a gente observar que uma única fita de RNA mensageiro está sendo lida por vários ribossomos ao mesmo tempo. Quando isso acontece, nós damos o nome de polissomo ou polirribossomo. Geralmente, por que se faz isso? Porque geralmente dentro das nossas células, nós não precisamos de uma única proteína. Precisamos de várias proteínas ao mesmo tempo. Então, para economizar tempo, uma única fita de RNA mensageiro ele vai ser lida por vários ribossomos ao mesmo tempo. Só que toma cuidado. Nós temos uma fita de RNA mensageiro sendo lida por vários ribossomos. Como a mensagem, a informação que está sendo lida ela é a mesma, todas as proteínas sintetizadas serão idênticas entre si. Então, por exemplo, se eu tiver 30 ribossomos lendo uma mensagem, uma fita do RNA mensageiro, serão produzidos, então, 30 proteínas idênticas entre si. E a questão, para a gente poder finalizar essa aula, como que a gente sabe qual é o ponto de entrada, o ponto de caminhar do ribossomo sobre o RNA mensageiro? Ele sempre vai fazer a leitura do sentido 5' para o sentido 3'. Então, todos os ribossomos vão entrar pela extremidade 5' do RNA mensageiro, procurar o primeiro códon AUG e da mesma forma, todos os outros ribossomos que farão aquela leitura fazem o mesmo processo, então todos entram pela mesma extremidade e todos saem pela mesma extremidade do RNA mensageiro. Isso é para não poder causar confusão, porque caso contrário, um ribossomo entraria por uma ponta, o outro por outro, um acabaria atrapalhando o outro. Então, para evitar isso, todos eles, via de regra, entram pela extremidade 5', encontram o primeiro códon AUG e terminam de fazer a leitura no sentido da extremidade 3' do RNA mensageiro. Pessoal, então hoje o que eu precisava passar para vocês é esse último módulo referente à questão de ácidos nucleicos. Finalizamos então esse estudo com o processo de síntese proteica. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Um abraço para todo mundo.